Oi! Hoje estamos aqui na Lagoa do Gavião para gravar o 13º capítulo do livro de Joyce Meyer, Campo de Batalha da Mente. No capítulo 12, nós falamos sobre preocupações e o quanto a preocupação com coisas, com pessoas, tiram o nosso sono, tiram a nossa alegria, tiram a nossa paz. Que possamos confiar no Senhor, que a nossa confiança venha dEle, que a certeza da nossa salvação venha do Senhor. Confie nele todos os dias. Não deixe que essa preocupação te deixe com rugas, com olheiras, mas que a sua confiança no Senhor te deixe belo. Confie no Senhor, porque dele vem a sua alegria. E uma alegria que ninguém rouba, uma alegria que não vem de coisas nem de pessoas. Vamos à leitura de hoje, do capítulo 13, com o tema Uma mente julgadora, crítica e desconfiada. Texto tema: Não julgueis, para que não sejais julgados. Mateus 7:1. Muitos tormentos vêm à vida das pessoas por causa de atitudes de julgamento, de crítica e de desconfiança. Multidões de relacionamentos são destruídos por esses inimigos. Uma vez mais, a mente é o campo de batalha. Pensamentos, apenas eu penso, podem ser a ferramenta que o diabo usa para manter uma pessoa solitária. As pessoas não gostam de estar perto de alguém que precisa dar uma opinião sobre tudo. Para ilustrar, certa vez conheci uma mulher cujo marido era um empresário muito rico. Ele era geralmente muito calmo e ela queria que ele falasse mais. Ele sabia bastante sobre muitas coisas. Ela ficava zangada com ele quando eles estavam em um grupo de pessoas e alguém começava uma conversa sobre um assunto com o qual seu marido poderia ter contribuído inteligentemente. Ele poderia ter-lhe dito tudo o que sabia, mas não fazia. Certa noite, depois que ele e sua esposa haviam retornado de uma festa, ela o repreendeu dizendo: "Por que você não disse àquelas pessoas o que você sabia sobre o que eles estavam conversando? Você ficou lá e agiu como se nada soubesse." "Eu já sei o que sei", ele respondeu. "Tento ficar quieto e ouvir. Assim eu posso descobrir o que os outros sabem." Entendi que era exatamente por isso que ele era rico. Ele também era sábio. Poucas pessoas conseguem riqueza sem sabedoria e poucas pessoas têm amigos sem usar sabedoria em seus relacionamentos. Ser rápido para julgar, ser opiniático e ser crítico são, com certeza, 3 maneiras de ver um relacionamento se dissolver. Satanás, com certeza, quer que sejamos rejeitados, então ele ataca a nossa mente nessas áreas. Este capítulo, espero, nos ajudará a reconhecer padrões errados de pensamentos, como também a aprender como lidar com a dúvida. O julgar definido. O dicionário expositivo das palavras no Novo Testamento divine uma das palavras gregas traduzidas como julgamento é
parcialmente definida como uma decisão sobre as faltas dos outros e contém uma referência cruzada à palavra condenação. De acordo com a mesma fonte, uma das palavras gregas traduzidas como julgar é parcialmente definida como formar uma opinião e contém uma referência cruzada à palavra sentença. Deus é o único que tem o direito de condenar ou sentenciar. Portanto, quando fazemos um julgamento sobre alguém, estamos, de certo modo, nos colocando como Deus na vida das pessoas. Não sei sobre você, mas isso coloca um pequeno medo divino em mim. Sou bastante ousada, mas não estou interessada em tentar ser Deus. Essas áreas foram, no passado, um problema sério em minha personalidade e acredito que serei capaz de dividir algumas coisas que Deus tem me ensinado que o ajudarão. Crítica, opiniões e julgamento parecem ser parentes, então vamos discuti-los juntos como um problema gigante. Eu era crítica porque sempre parecia ver o que estava errado em vez de ver o que estava certo. Algumas personalidades são mais propensas a essa falha do que outras. Alguns tipos de personalidades mais joviais não querem ver nada, exceto as coisas felizes e divertidas da vida. Então, eles prestam muita atenção nas coisas que poderiam arruinar seu prazer. A personalidade mais melancólica ou a personalidade controladora frequentemente vê o que é errado primeiro. Geralmente, as pessoas com esse tipo de personalidade são generosas em compartilhar suas opiniões negativas e pontos de vista com os outros. Devemos perceber que temos nossa própria maneira de ver as coisas. Gostamos de dizer às pessoas o que pensamos. E esse é exatamente o ponto. O que eu penso pode ser certo para mim, mas não necessariamente certo para você, e vice-versa. Com certeza, sabemos que não roubarás é certo para todos, mas aqui estou falando de milhares de coisas que encontramos todo dia, que não são necessariamente nem certas nem erradas, mas são simplesmente escolhas pessoais. Eu poderia acrescentar que essas são escolhas que as pessoas têm o direito de fazer por conta própria, sem interferência externa. Eu e meu marido somos extremamente diferentes em nosso enfoque sobre muitas coisas. Decorar uma casa seria uma dessas coisas. Não é que não gostemos de qualquer coisa que o outro escolher, mas se sairmos para fazer compras de coisas da casa junto, sempre parece que Dave gosta de uma coisa e eu de outra. Por quê? Simplesmente porque somos duas pessoas diferentes. A opinião dele é tão boa quanto a minha e a minha é tão boa quanto a dele. Elas são simplesmente diferentes. Levou anos para que eu entendesse que não havia nada errado com Dave só porque ele não concordava comigo. É claro, geralmente eu o deixava saber que achava que havia alguma coisa errada com ele por não compartilhar minha opinião. Obviamente, minha atitude causou muito atrito entre nós e machucou nosso relacionamento. Orgulho, um problema do eu.
digo a cada um dentre vós que não se valorize nem pense de si mesmo além do que convém. Não tenha uma opinião exagerada de sua própria importância. Antes, pense com moderação. Avalie sua habilidade com julgamento sóbrio, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Romanos 12, 3. Julgamento e crítica são frutos de um problema mais profundo, orgulho. Quando o eu em nós é maior do que deveria ser, ele sempre causará os tipos de problemas que estamos discutindo. A Bíblia repetidamente nos adverte sobre sermos presunçosos. Sempre que nos superamos em uma área, é apenas porque Deus nos deu um presente de graça por isso. Se formos presunçosos ou tivermos uma opinião exagerada de nós mesmos, então isso nos levará a desprezar os outros e a avaliá-los como menos do que somos. Esse tipo de atitude ou pensamento é extremamente detestável ao Senhor e abre muitas portas ao inimigo em nossa vida. Temor santo. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta ou pecado de qualquer natureza, vós que sois espirituais, que sois responsivos ao Espírito Santo e controlados por ele, corrigi-o e restaurai-o e reintegrai-o sem qualquer senso de superioridade e com espírito de brandura, e guardai-vos, mantendo um olho atento para vós mesmos, para que não sejais também tentados. Levai, suportai, carregai as cargas e as falhas morais e incômodas uns dos outros, e assim cumprireis e observareis perfeitamente a lei de Cristo, o Messias, e completareis o que está faltando em obediência a Ele. Porque se alguém, qualquer pessoa, julga ser alguma coisa muito importante para condescender em sustentar o fardo de ontem, não sendo nada, a si mesmo se engana e se ilude. Gálatas 6, do 1 ao 3. Um exame cuidadoso dessa passagem revela-nos rapidamente como devemos agir em relação à fraqueza que observamos nos outros. Ela demonstra a atitude mental que devemos manter dentro de nós mesmos. Devemos ter um temor santo do orgulho e devemos ser cuidadosos com o julgar os outros ou ser críticos com eles. Quem somos nós para julgar? Quem és tu que julgas e censura o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está em pé ou caia, mas estará em pé e será sustentado, porque o Senhor, o Mestre, é poderoso para sustentar e fazê-lo ficar em pé. Romanos 14, 4. Pense desta forma: digamos que sua vizinha viesse à sua porta e começasse a instruí-lo sobre o que seus filhos deveriam vestir para a escola e quais as matérias ela achava que eles deveriam fazer. Como você reagiria? Ou suponha que sua vizinha lhe dissesse que ela não gosta do jeito como sua empregada, com a qual você está muito satisfeita, limpava a sua casa. O que você diria à sua vizinha? Esse é exatamente o ponto que esta passagem está assinalando. Cada um de nós pertence a Deus
E mesmo que tenhamos fraquezas, Ele é capaz de nos fazer ficar em pé e nos justificar. Damos contas a Deus, não uns aos outros. Portanto, não devemos julgar um ao outro de maneira crítica. O diabo fica muito ocupado designando demônios para colocar pensamentos de julgamento e de crítica na mente das pessoas. Eu posso lembrar de como era divertido para mim sentar-me em um parque ou no shopping e simplesmente olhar todas as pessoas passarem enquanto eu formava uma opinião mental de cada uma delas. A roupa, o estilo de cabelo, a companhia e etc. Agora, não podemos nos impedir de ter opiniões, mas não precisamos expressá-las. Creio que podemos até mesmo crescer a ponto de não termos tantas opiniões e aquelas que tivermos não sejam de natureza crítica. Frequentemente digo a mim mesma: Joyce, não é da sua conta. Um grande problema é tramar em sua mente quando você reflete sobre sua opinião até que ela se torne um julgamento. Quanto mais você pensa sobre o problema, mais ele cresce até que você começa a expressá-lo aos outros ou mesmo àquele que você está julgando. Então, ele se tornou explosivo e tem a habilidade de fazer um enorme mal na área do relacionamento, como também na área espiritual. Você pode ser capaz de evitar problemas futuros para você mesmo, simplesmente aprendendo a dizer: não é da minha conta. Julgamento e crítica eram desenfreados em minha família, então cresci com eles, por assim falar. Quando esse é o caso, como pode ser com você? É como tentar jogar bola com uma perna quebrada. Eu tentava jogar bola com Deus. Eu queria fazer as coisas do jeito dele, pensar e agir do jeito dele, mas não podia. Levou anos de infelicidade até que eu aprendesse sobre as fortalezas em minha mente com as quais eu precisava lidar antes que meu comportamento pudesse mudar. Lembre-se, suas ações não vão mudar até que sua mente mude. Mateus 7, do 1 ao 6, é uma passagem bíblica clássica sobre esse assunto de julgamento e crítica. Quando você estiver tendo problema com sua mente nessa área, leia essas e outras passagens, leia-as de novo em voz alta e use-as como armas contra o diabo, que está tentando construir uma fortaleza em sua mente. Ele pode estar operando por meio de uma fortaleza que está lá por muitos anos. Vamos estudar essa passagem e vou comentá-la parte por parte enquanto a percorremos. Vamos parar por aqui a leitura do capítulo 13, porque também é extenso e é melhor dividir em duas partes a leitura desse livro. Mas atente-se àquilo que o Senhor tem falado com você, atente-se àquilo que você tem falado sobre outras pessoas. Retire a crítica da sua vida, retire a dúvida, retire tudo aquilo que tem impedido de você e da sua casa avançar em Deus. Não seja crítico, não seja julgador, seja filha e filho de Deus. Vamos orar para agradecer ao Senhor por mais um dia de leitura. Tá ventando bastante aqui. Espero que a gravação não tenha ficado muito ruim, mas que o Senhor abençoe a sua vida. Se você ainda não curtiu, não compartilhou e não se inscreveu no nosso canal, vai lá, curta, compartilhe e se inscreva no nosso canal.
Vamos orar para agradecer ao Senhor. Senhor, muito obrigada por esse dia, obrigada por essa leitura, obrigada pelo teu amor, Pai, com a nossa vida. O seu amor é tão grande que o Senhor tem nos instruído, Pai, aquilo que tem impedido, Pai, de avançarmos em Ti. Muito obrigada pelo teu cuidado com as nossas vidas e com a nossa família, em nome de Jesus. Amém. Tchau. Até o próximo dia de leitura.